Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula do canal Educação, dia 18 de outubro, às 7 da manhã. Fofinha, Joyce, Rachel, tia Ju e tio Fefe, todos aqui preparados, né? Atentos, focados para dar o melhor para vocês. Esse daí é o melhor apelido, tio Fefe. Melhor apelido, eu acho que esse pegou real. Oi, Drica. Bom dia. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Sejam bem-vindos. Estão acordando, a galera está chegando, o povo está chegando atrasado. Essas horas que vem se arrastando. Está na mesma rua da escola. Vê a escola ali, já vai se arrastando. Eita, coragem. Estou vendo um monte. Maria Cecília, bom dia. Maria Cecília, você é da onde? Não estou lembrando. Olha, tu tá vendo aí, mulher, essa minha cara vê coisa. Eu, hein? Não, digo que eu amanheci empolgada. Empolgada, tá? Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio químico, mas com ênfase em questões. Com ênfase em questões. De toda forma, vamos relembrar um pouco a nossa aula anterior, né? E o principal, que são os aspectos sobre o equilíbrio químico, como reconhecer. E aí a gente vai fazer essa pegada de revisão, né, da aula anterior e vai dar prosseguimento aos conteúdos, tá bem? Então, vamos lá. Ó, vamos revisar um pouquinho do que vimos, tá? Primeira coisa, equilíbrio químico ocorre com reversibilidade de reações, tá? Bom dia, Érica. Muito bom dia. Tá bom o áudio, Adriana, agora? Olha, imagine uma reação. Eu não vou fazer reação genérica. Eu vou dar um exemplo. Eu nunca gostei dessas explicações com reação genérica. Ó. Tipo assim, ó, Joyce. Você pega o Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão. Aí, reação reversível, sentido direto e inverso, formando Czinho, Czão, Dzinho, Dzão. Aí a pessoa vai e explica. Olha, a constante de equilíbrio é produto elevado aos seus coeficientes sobre reagente. Só que isso, para mim, na época da escola, eu tinha uma dificuldade tão grande de entender, eu tinha minhas limitações. Por isso que eu digo, eu acho que todo mundo pode conquistar muita coisa. Basta querer. Tá bom? Basta querer. Então, neste caso, eu tinha minhas dificuldades. Eu odiava isso daqui. Meu Deus do céu, eu não consigo entender, não, esse negócio aí. Então, eu prefiro uma reação de verdade. Um exemplo real. Tá? Eu prefiro um exemplo real. Mas deixa eu apagar tudo. Vou colocar algumas situações aqui para vocês. Por exemplo, o ácido carbônico em meio aquoso, ele facilmente se decompõe em H+, e bicarbonato. E ainda, esse bicarbonato pode se decompor em água e CO2. São duas possibilidades, tá bom? Aí, como seria a constante de equilíbrio dessa reação? Bom, a constante, ela sempre vai relacionar, em relação à concentração, né, produtos sobre reagente. A intenção de toda reação química é que o seu rendimento seja o maior possível, né? Então, quando eu tenho uma excessiva quantidade de produtos ao final da reação, então é porque eu tive um bom rendimento. E aí, se você sabe um pouquinho de matemática, você vai entender que se o numerador é bem grandão, o seu valor da constante será também bem grandão. Imagina assim, tá? Então, quando eu tenho uma reação produto favorecida, onde eu consigo formar mais produto do que ainda restar de reagente, isso quer dizer que uma boa reação, um bom rendimento. E a indústria vive disso.
de tentar melhorar o rendimento das reações, ok? Então, está aqui. Vamos montar a equaçãozinha da constante. Então, a constante de equilíbrio em termos de concentração, porque a constante, pessoal, é idêntica à variação de entalpia. O ΔH é o mesmo, né? Você vai considerar critérios diferentes. Por exemplo, entalpia de combustão, é porque é energia liberada durante a combustão. Entalpia de formação, entalpia de dissolução, vai mudando aí os nomes, né? Nossa, que honra! Bom dia, tia Marta. Seja bem-vinda. Então, só vai mudando os nomes, as classificações. A constante, o esquema é o mesmo, tá? Produto sobre reagente. E aí, a gente tem que levar em consideração, Adriana, que não entra quem for líquido ou sólido na expressão da constante. Nesse caso, eu tenho um aquoso. Entra, Érica? Entra. Concentração de H+, vezes a concentração de bicarbonato, que é o hidrogenocarbonato, HCO3-, e sobre a concentração do H2CO3, que ainda não tinha sido ionizado, tá? Sempre que eu tiver... Bom dia, Mauro! Sempre que eu tiver um valor de constante elevado, por exemplo, se eu disser assim, ó, galera, a minha constante aqui, ela é maior do que 1. Eu posso dizer que é uma reação produto favorecida. Gente. É uma reação produto favorecida. Por quê? Porque os meus produtos, ó, estão numa concentração maior que os meus reagentes. Ok? Sempre que minha constante for maior do que 1, isso é muito interessante. Tá? Uma reação muito boa, muito produto favorecida. Mas esses detalhes aqui a gente não falou na aula passada. Portanto, eu não vou deixar no slide de revisão de conteúdos. Foi só a expressão da constante e os fatores de deslocamento de um equilíbrio. Tá? Eu vou desenhar aqui um gráfico para vocês. Eu gostaria que vocês também copiassem, tá bom? Então, eita, olha como ela sabe fazer uma linha reta. Cai, me ajuda. Ave Maria, minha gente. Olha. Imagina aqui. Deixa eu ver uns valorezinhos para a gente colocar aqui. Uma reação de decomposição de formação do HCl, tá? Deixa eu ver isso. A reação de formação do HCl. Então, eu tenho a reação aqui. Deixa eu botar a reação aqui. H2 gasoso mais Cl2 gasoso, produzindo nos dois sentidos, com a reação reversível, a reação que acontece tanto no sentido direto como no sentido inverso, formando 2 mols de HCl, também gasoso. Essa é a reação, qual eu vou mostrar o gráfico aqui. Deixa eu ver. Vamos aqui. Temos essa situação. Essa. E essa. Então, vamos estabelecer aqui os valores. Aqui eu tenho uma concentração de Cl2 de 0,03 mol por litro, uma concentração de H2 de 0,01 mol por litro, e aí eu tenho a concentração do HCl de 0,06 mol por litro. Seguinte, como seria a expressão e onde você marcaria a situação de equilíbrio? Onde você poderia me dizer que está acontecendo o equilíbrio? Eu vou colocar aqui os valores do tempo, tá? E eu gostaria que vocês descobrissem, se vocês já souberem aí calcular o valor da constante, eu já fico feliz.
tá? Então, me façam feliz bem aí, por favor. Calculem bem aí a constante dessa reação. Calculem aí, que eu vou colocando aqui para vocês. Ó, tô botando aqui intervalos de tempo. Aqui vai de 5 em 5 minutinhos. Eu quero que vocês encontrem o ponto de equilíbrio, o momento em que o equilíbrio químico iniciou, aproximadamente, né? Claro. Para saber. Claro, gente, eu sei que minhas setinhas aqui não estão assim as curvas mais retas do mundo. Mas dá para a gente ter uma ideia, né? Mais ou menos. Eita, Maria Érica. Espera aí que o negócio não está reto, mas também está muito ruim. Espera aí. Eita, Joyce. Eu, hein? Olha aí, mais reto. Consegui. Quero o valor da constante, viu? Vocês não precisam dessas retinhas aqui para definir o valor da constante, não. Cuidem aí, vocês. Bora ver. Muito bem, muito bem. Como é que monta a constante? Vamos lá. Constante de equilíbrio em termos de concentração é a concentração dos produtos sobre os reagentes. O meu produto tem uma concentração de 0,06 elevado a 2, que é o seu coeficiente. Então, produto sobre reagente. Em relação ao H2, nós temos... Ah, não, vou substituir só depois, pessoal. Deixa eu colocar logo aqui, porque senão as pessoas vão se confundir. Então, eu tenho, ó, concentração do HCl ao quadrado sobre concentração do H2 elevado a 1, né? Vezes concentração do Cl2 também elevado a 1. Aí você vai e faz a substituição. Quem é a concentração do HCl no equilíbrio? 0,06. Dividido por 0,01 vezes 0,03. Nesse caso, pessoal, a dica que eu dou aqui para vocês é simplesmente colocar em notação científica, porque isso facilita muito, muito, muito a vida da gente. Mas eu sei que tem pessoas que têm dificuldade com isso. Então, vamos continuar aqui. A constante é 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Olha a ideia aqui da notação científica, como você vai achar muito melhor, tá? Do que não utilizando ela, tá? 1 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2. Então, olha só. O que você tem aqui em cima é 6 vezes 10 a menos 2 vezes 6 vezes 10 a menos 2. Não, Érica, sem problema. Não tem problema aí, não. O seu raciocínio faz todo sentido. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que no caso de potência, de notação científica, o que a gente faz? Primeiro termo, 6 elevado a 2 é quanto? 6 vezes 2, elevado a 2, perdão, vezes 2 não. Elevado a 2 dá 36. 6 elevado a 2 dá 36. E 2 vezes 2, 4. Então, é 36 vezes 10 a menos 4. E aqui embaixo, 1 vezes 3, 3. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 é 10 a menos 4. Então, você vem aqui com 10 a menos 4, ó, corta ele, que dá para cancelar, e fica 36 dividido por 3. 36
dividido por 3. Qual é o valor dessa constante? Qual é? A constante de equilíbrio em termos de concentração equivale a 12. Ela é adimensional. O que é isso? Vocês sabem? O que é algo adimensional? É algo que não tem unidade de medida. E aí eu pergunto a vocês, essa reação é produto favorecida ou não? Ela é uma reação que favorece o sentido direto ou sentido inverso? É uma reação pelo valor da constante, que ela é favorecida o sentido de formação de produtos ou não? O que vocês me dizem? Essa reação é ou não é produto favorecida? Não, Érica, ela favorece mais o sentido inverso, o sentido 2, ou é o sentido 1. Alô, Eliseu Martins! Acorda, menina! Acorda, canavieira! Eita, vocês, hein? Eriquinha, princesa, olha para cá. Uma constante de equilíbrio é a relação entre produtos e reagentes. Se o valor da tua constante é um valor maior do que 1, ou seja, o numerador, que é a concentração de produtos, se igualou ou superou a concentração de reagentes. Então, essa constante aqui, essa constante com valor 12, está me mostrando o quê? Está me mostrando, canal Educação, que eu tenho mais HCl do que H2 e Cl2. E quem é o H2 e o Cl2? É reagente. Quem é o HCl? É produto. Então, eu tenho bastante produto. Foi uma reação produto favorecida. Eu consumi quase tudo que eu tinha para consumir de reagente. Então, eu fiquei com bastante produto. O resultado da minha constante é 12. É uma reação totalmente sonhada por muita gente na indústria, né? Então, vamos tentar achar o ponto de equilíbrio dessa reação. Sabe onde é o ponto de equilíbrio? Onde as concentrações permanecem constantes. Eu observo aqui aproximadamente em 40 minutos, conto até os produtos, o produto, na verdade, não os, permanece constante. É aqui que eu posso dizer, é aqui que é aqui, tu tá entendendo? É aqui o equilíbrio. E o que é que caracteriza um equilíbrio químico? Velocidade da reação direta exatamente igual à velocidade da reação inversa. As concentrações permanecem constantes até sofrer alguma perturbação, ok? Então, tudo vai permanecer constante até sofrer alguma perturbação. Essa perturbação pode vir, por exemplo, aumentando pressão. E o que foi que eu ensinei para vocês, que eu tive até que descer aqui embaixo desse negócio, foi vergonhoso, que eu quase não subo, me apoiar no chão. Quando você aumenta a pressão, você vai deslocar em que sentido, Adriana Souza? Tem que gritar, diz que eu estou falando baixo. Hein, Ariquetes? Quando você aumenta a pressão num sistema em equilíbrio, a reação vai deslocar para onde? Para onde que ela vai deslocar? Se você aumentar a pressão, o que tu acha, Joyce? Desloca em que sentido, Joyce? Foi o que aconteceu comigo bem aqui quando eu fui pressionada, Joyce. Foi o que aconteceu. Em relação, é no sentido de maior volume ou menor volume? Faltou a aula. Ó, a Joyce faltou a aula. Olha, ó, focada. Muito bem, Adriana. Na diminuição do volume, exatamente. Nessa reação aqui, diminuição do volume, que eu abaixei aqui. Ó, a minha analogia. Meu Deus. Aqui, nós temos uma reação em que não vai haver deslocamento, nem no sentido direto, nem no sentido inverso. Por quê? Porque os volumes são iguais, não é, Adriana? Eu tenho aqui, ó, os coeficientes dos reagentes, 1
e 1. Então, os volumes do lado dos reagentes dá 2 volumes aqui. E do lado dos produtos dá 2 volumes também. Então, quando não há variação de volume, né, entre o lado dos reagentes e o lado dos produtos, você não vai sofrer com o aumento da pressão, ok? Não vai sofrer, tudo bem? Neste caso, não. Porque os volumes são iguais, tá bom? Os volumes são iguais, então não vai influenciar. Neste caso, em específico. Agora, vamos olhar esse exemplo aqui. Do lado dos reagentes é 1, aqui do produto é 1 e 1. Então, no lado dos produtos, eu tenho 2 volumes, viu, Érica Fernanda? Do lado dos reagentes, eu só tenho 1 volume. Então, se eu aumentar a pressão aqui, eu vou deslocar em qual sentido? É do sentido de menor volume. Qual é o menor volume? Neste caso aqui, o sentido 2. Ok? Anotado? Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins. Vocês copiaram tudo isso aqui? Acompanharam a resolução? Eu espero, viu? Ninguém está me dizendo nada, o mediador não me diz nada. Eu não sei como é que os meninos estão aí, se eles estão aprontando. Estou sabendo de nada, viu? De acordo, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, vamos seguir? Vamos seguir, né? Vocês querem um tempinho para copiar aqui? Tu não anotou, Adriana? Adriana, acredita. Meu Deus do céu, Adriana. Meu Deus do céu, Adriana. Não. Aí eu brigo, eu sou chata, Raquel. Aí eu brigo, eu sou chata. A professora pega no pé, a professora não sei o quê. Não copiou. Não, olha. Olha, tu vai voltar essa aula para tu copiar. Tu printa logo isso aí para tu copiar. Porque isso aqui é importante. Cara boa de um processo. Eu, hein? Bora para a resolução de questões, bora. Gente, olha, esse momento aqui que a gente está tendo hoje, o momento de resolução de questões, é um dos momentos mais importantes. Sabe por quê? Porque teoria você acha em qualquer lugar. Claro, né? Com o meu jeito de dar aula, só eu. Beijos, mundo. Mas você precisa resolver questão. Então, eu vou tentar que toda terça-feira a gente consiga resolver questões. E assunto mesmo, a gente falar sempre nas quintas. Porque assim eu consigo deixar vocês mais preparados, tá bom? Agora essa parte não, estou mesmo olhando para a cara dela. Olha aí. Os fatores que alteram o equilíbrio de A2 gasoso mais B2 gasoso, produzindo 2AB gasoso mais energia, são pressão e temperatura, apenas temperatura, pressão, temperatura e concentração, concentração e temperatura, presença de um catalisador. E aí? Essa é a reação. Primeira coisa, você tem que saber usar as informações que eles estão te fornecendo, né? Tá aqui. Essa é a equação. E aí eu vou fazer uma análise, porque eu tenho que saber também se essa reação, essa questão tem resposta válida, né, Rachel? Eu tenho que ver. Bora lá. Eu tenho reagentes gasosos que vão entrar na fórmula da constante de equilíbrio. E eu tenho o produto, que também é gasoso e vai entrar na equação de equilíbrio, tá? Vendo agora a tua mensagem. Aí a energia está do lado dos produtos. Quando a energia está do lado dos produtos, isso quer dizer, isso caracteriza um processo que está liberando energia. Como é o nome desse processo? Processo exotérmico. É um processo onde há a liberação da energia. Então, ele forma energia do mesmo jeito que ele forma os produtos. Tá bom?
Do mesmo jeito que ele forma os produtos, ele forma essa energia. Então, é um processo exotérmico. Muito bem, Adriana e Érica, vocês estão de parabéns. É exatamente isso, tá? Um processo exotérmico. Agora, nós vamos ver o seguinte. Érica Fernanda, eu acabei de falar que em reações onde não há variação de volume, a gente não tem a influência da pressão. Então, vamos analisar essa questão aqui. Aqui eu tenho coeficiente 1 e aqui o coeficiente 2. Do lado dos reagentes, quantos volumes eu tenho, Érica Fernanda? Coloque aí no chat. E aqui é o lado do produto. Quantos volumes eu tenho do lado dos reagentes? É a soma dos coeficientes, ó. 1 e 1, 2. Então, eu tenho aqui 2 volumes, que a gente chama assim, usando os coeficientes estequiométricos. Eu tenho 2 volumes, né? E do lado dos produtos, eu também tenho 2 volumes. Neste caso, vai haver variação, influência da pressão neste equilíbrio químico? A pressão não vai influenciar, viu, turma? Por que a pressão não vai influenciar? Porque os volumes são iguais. Então, neste caso aqui, eu tenho uma não influência da pressão. Então, você tem aqui a pressão como um fator que não vai interferir no deslocamento desse equilíbrio. Ela não vai provocar deslocamento nenhum. Tá? Não vai provocar deslocamento nenhum. A pressão não influencia no equilíbrio. Porque os volumes são iguais. Se os volumes são iguais, eu alterar a pressão, não vai haver deslocamento de equilíbrio. Não vai deslocar nem no sentido direto e muito menos no sentido inverso. Não vai deslocar em sentido nenhum, bebê. Por quê? Porque eu alterar essa pressão, não vai sofrer variação de volume. Se não sofre variação de volume entre os reagentes e os produtos, então não tem como, tá bom? Então, a pressão não influencia no equilíbrio. Não é que eu errei aí o nome influência, é influencia, tá bom? A pressão não influencia no equilíbrio. Então, se eu já vi que tem energia falando, o processo é exotérmico, então eu já descobri que a temperatura é um fator que influencia. A temperatura é um fator que influencia, porque se eu aumento a temperatura, eu desloco no sentido endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, eu desloco no sentido exo. Então, ó, o aumento da temperatura faz deslocar no sentido que gosta de calor. E o sentido que gosta de calor é o sentido 2 dessa reação. Se eu reduzo a temperatura, eu desloco no sentido que não gosta de calor. Que gosta mesmo é do frio, que é o sentido 1. Beleza? Então, neste caso, eu estou vendo que a pressão não influencia. Se a pressão não influencia, você vem aqui nas alternativas, ó, e tudo que tiver pressão, você tira. Ele falou apenas temperatura. Você já sabe que está errado, isso é um gatilho, né? Esse negócio de apenas é um gatilho para você ver que está errado, que você não vai apenas, somente, isso aí de véio, você já sabe que dá BO. E o catalisador, turma,
Ele não mexe em nada no equilíbrio químico. A única coisa que ele faz, Érica Fernanda, é o quê? A única coisa que um catalisador faz é o quê? Qual é a única coisa que um catalisador faz? Hein, pessoal? Eu quero essa resposta. Cadê Eliseu Martins? Cadê Baixa Grande do Ribeiro? Canavieira? Qual é a única coisa que um catalisador faz? Acelera a reação. Acelera a reação. Não faz outra coisa. Não faz outra coisa. Então, não adianta você querer botar o catalisador em boca, que ele só faz isso. Ele só acelera a reação. E ele acelera a reação como? Diminuindo a energia de ativação. É como se ele fornecesse um atalho. Você conhece o caminho para a casa de uma pessoa, aí você vai lá e bota no Maps, no Google Maps, né? Bota aí a localização, aí você vai, aí ele manda por um caminho. Aí, rapaz, eu conheço esse outro caminho aqui, que eu vou chegar mais rápido e vou percorrer menos quilômetros. Então, você vai escolher esse atalho. É isso que o catalisador faz. Mostra um atalho para que essa reação seja acelerada. Tá bom? Então, gabarito dessa questão, letra D, concentração e temperatura, tá bom? Concentração e temperatura, porque se eu mexer com a concentração aqui, dependendo de onde eu mexer, eu vou deslocar. Fato, a gente viu. Ó, a Érica, oi, Rachel. Mande um oizinho, Rachel. Para a nossa fofinha, a Érica Fernanda. Ah, tá. Ó, a nona questão. A temperatura constante, em qual das reações reversíveis representadas abaixo, a pressão não influencia sobre o rendimento do produto obtido? Então, mais uma situação onde você vai observar se a influência da pressão será exercida. A pressão só influencia quando existe variação no volume. Então, quando há variação, notem essas dicas. Quando há variação de volume, altera o equilíbrio químico. De uma reação química, tá bom? A reaçãozinha está lá em equilíbrio. Se ela tiver variação de volume, ela vai sofrer com a pressão. Se ela não tiver, de boas. Vamos ver aqui. Ó, 2 e 1, que faz 3, né? Do lado direito, lado dos produtos, tem quantos volumes? 2. Então, aqui tem influência. Aqui tem influência da pressão. Tá? Aqui tem influência da pressão. Quando não tem, eu vou marcar de vermelho. Tá bom? Vamos lá. PCl3, aqui é 1. Aqui é 1. Tá? E aqui do lado do PCl5 é 1. Então, fica 2 contra 1. Tem variação de volume? Tem influência da pressão? Tem influência da pressão. Aqui é 1 e aqui é 2. Faz 3 volumes do lado dos reagentes. Quantos volumes eu tenho do lado dos produtos? Tenho 1 volume. Então, aqui também tem influência da pressão. No caso da letra D, 2 mols de NO, que é monóxido de nitrogênio, com 1 mol de BR2, que é o gás bromo, faz 3 volumes, formam o NOBR,
2 mols, 2 volumes, né? Aí aqui também eu percebo que há variação de volume entre os lados dos reagentes e os lados dos produtos. Portanto, eu posso afirmar que o gabarito da questão é letra E. Eu não tenho variação de volume aqui, ó. Não tenho variação de volume. H2 e 2, aqui dá 1 mais 1, 2. Do lado dos produtos, 2 também. Então, 2 volumes do lado dos reagentes, 2 do lado dos produtos. Não há variação, tá bom? Questão 10. Na questão 10, eu quero dar 3 minutinhos, Fernando, para a galera responder a questão 10, por favor. E, gente, é isso mesmo? Ô, gente, eu sou muito fiasco, ó, eu sou aleatório. Vamos lá. O que vocês acham aqui, né, dessa reação? Vocês colocaram letra E, né? Vejamos. Se adicionar ácido, o ácido iria consumir a base e a reação deslocaria no sentido de formar essa hidroxila que teria sido consumida, não é mesmo? Se eu adicionar sulfato de sódio, eu vou aumentar a concentração de sulfato na solução e aí desloca no sentido de consumir esse excesso que foi sendo colocado.
Se eu aumentar a pressão externa, eu vou ter uma certa influência sim, tá bom? Porque se eu aumentar a pressão, no caso seria nem a pressão externa, seria a pressão interna, né, do sistema. Se eu aumentasse a pressão interna do sistema, eu iria deslocar no sentido de formação do hidróxido de alumínio, que é o que ele quer, né, formação de produto. Porque eu estou com 6 contra 3, porque a quantidade em mols de uma substância sólida no equilíbrio, ela não influencia em bolhufas nenhuma, certo? Não influencia. Então, é importante que isso fique claro. Não tem influência sobre o equilíbrio, nem o sulfato de alumínio, nem o hidróxido de alumínio sólido. Então, deixa eu colocar aqui. Não possui influência no deslocamento de equilíbrio. Ok? Por quê? Porque a substância está sólida. Então, essas duas substâncias não são diretamente relacionadas. Quem são as substâncias importantes aqui? É a hidroxila e o sulfato. Então, eu vou de letra E. Porque na letra E, eu vou estar adicionando hidroxila. Não, mentira, vou de letra E, não, mentira, perdão. Vou estar aumentando a pressão externa de letra C. Por quê que eu não vou de letra E? Por que eu não vou de letra E? Porque se eu aumentar a concentração de OH-, gente, eu estou ficando doida, é aumentar, Érica. Tá certo, gente. Letra E, eu estou ficando doida. Olha. É letra E mesmo, gente. Foi mal o bug aí da professora, viu? É letra E, porque você vai aumentar a concentração de OH- e vai deslocar no sentido de consumir o aumento. Como é que eu fiz tudinho aqui? Mudei o gabarito, tô doida. Quando você aumenta aqui a concentração de OH-, quando você aumenta a concentração de OH-, há um deslocamento para o sentido direto, sentido de formação dos produtos, que é justamente o que ele quer. Há um deslocamento para o sentido direto. Buguei, gente, foi mal. Então, há deslocamento no sentido direto, que é exatamente o que ele quer na questão, certo? É exatamente o que ele quer na questão. Deslocar no sentido de formação de produtos. Por que ele vai deslocar para o sentido direto? Porque ele quer consumir. Porque deve consumir o aumento da concentração de um reagente. Porque deve ser consumido o composto que aumentou a concentração. Então, todo o equilíbrio, ele quer reduzir a perturbação que aconteceu nele. Então, se a perturbação foi aumentar a concentração de OH-, né, em solução, solto, OH- liberada aí, então, se eu aumento, boto mais hidróxido na solução, eu vou ter esse aumento de concentração, e aí eu vou deslocar no sentido 1, por quê? Porque deve ser consumido o composto que aumentou a concentração. E o sentido que consome é o sentido direto. Beleza? Que é justamente o que ele quer. Questone 11. Sabendo que a reação representada pela equação, daqui eu já vejo que não vai sofrer, com alteração de quem? De que fator, que eu já estou vendo na cara que não vai influenciar? Qual é, Érica e Adriana? Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Canavieira. Por que eu estou botando aqui? Não vai sofrer com a alteração da... O quê?
que não vai sofrer essa reação aqui. O equilíbrio dessa reação não vai sofrer com a alteração de qual parâmetro? Pressão. Porque não há variação de volume. Muito bem. Aqui tem 2 volumes. Esse parâmetro, pessoal, a gente usa a lei de Avogadro, tá? Que diz sobre isso. E aqui também tem 2 volumes. Beleza? Então, não vai haver alteração do equilíbrio por conta da modificação de pressão. Então, ele já está dizendo que a reação é exotérmica. E quando ele fala isso, que a reação é exotérmica, qual é a informação que ele quer te dar nas entrelinhas? Que ela não gosta de calor. Certo? E se ela não gosta de calor, se ela torce o nariz para o calor, se ela não curte o calor, não gosta de calor. Então, se ela não gosta de calor, ela vai gostar de altas temperaturas? Ela gosta de temperatura baixa. Então, a reação favorecida por baixas temperaturas. Ok? Mas então, saberete, essa menina se deslocará para a direita no sentido de formação de HBr com a diminuição da temperatura. Muito bem. Mas então, saberete, Joyce, essa menina. Tiver alguma dúvida nas outras? Querem analisar alguma assertiva aqui que você ficou meio cabreira? Olhou para ela, pensou assim, rapaz, pode ser essa daqui. Vocês ficarem em dúvida em alguém? Ó, na letra A diz assim, deslocará para a esquerda, que é o sentido inverso, com o aumento da pressão. Não, pressão não influencia em bolhufas nessa reação. Se deslocará para a direita, no sentido de formação do HBr, com o aumento da pressão. Já disse que não. Letra C, se deslocará para a direita com o aumento da temperatura. Não, sempre com diminuição, porque ela não gosta. Não é alterado por mudanças apenas na temperatura. Mentira, é alterado sim. Essa Adriana. Eita, Adriana, terrível. Ó, aqui ficou um pouco falhado. Deixa eu consertar isso. O menos daqui ficou aqui. Que arrumação. Olha aí. Pronto. Deleta isso. Refrigerantes possuem grandes quantidades de gás carbônico dissolvido. A equação a seguir representa simplificadamente o equilíbrio envolvendo esse gás em solução aquosa. Então, se deliciem por 2 minutinhos para resolver essa questão, por favor.
Bora, Brasil! Bora, Brasil! Olha só. Se você adiciona ácido sulfúrico, você vai aumentar a concentração de H+. Se você aumenta a concentração de H+ no meio, o que vai acontecer? Vai deslocar no sentido de consumir esse aumento. Então, vai deslocar no sentido 2. Certo? Se você adicionar sacarose, não altera o equilíbrio. Se você adicionar ácido acético, o sentido mesmo da letra A vai deslocar no sentido 2, você está aumentando a concentração de ácido. O cloreto de sódio também não vai alterar, tá? Porque nem íon comum ele tem aqui. E o hidróxido de sódio, quando você coloca o hidróxido de sódio, você tem uma redução da concentração de H+, porque eles serão consumidos pelas hidroxilas da base. Nesse momento, vai haver um deslocamento em sentido de produzir o H+, que está do lado direito. Então, deslocamento para a direita, corretíssimo. Letra E, muito bem, dona Érica, muito bem. Vocês entenderam, né? Por quê? Vocês sabem aqui que a água não tem influência de nada, né? Porque ela está no estado líquido. Quem está no estado líquido não sofre influência. Se eu mudar a concentração de água, não vai influenciar no estado de equilíbrio. 13, vamos fazer junto. A reação química que explica a formação de corais é a seguinte. CaHCO3 aquoso, formando CaCO3 sólido, CO2 aquoso, H2 líquido. Observou-se que em mares frios há muito CO2 dissolvido e em mares quentes há pouco CO2 dissolvido. Em que tipo de águas marinhas se encontram as formações de corais? Em águas frias, em águas quentes, em águas sulfurosas, petrolíferas ou águas ácidas? Qual o gabarito dessa questão? Gatilho, leitura. A reação está falando o seguinte. A reação química quer explicar a formação de corais. Então, quem são os corais, pessoal? Esse produto aqui. Érica, eu podia muito bem nunca ter ouvido falar nisso. Mas ele já está te dizendo que é uma reação de formação dos corais. Tu sabe que o CO2 não é coral. Que o gás hidrogênio não é coral. Então, é uma reação que deve ser favorecida no sentido direto. E ele diz assim, quando eu tenho muita concentração de CO2, então é porque eu fui muito favorecido, né, não? Se eu tiver muita concentração de CO2, eu fui muito favorecido. O que vocês acham? Em mares frios, há muito CO2 dissolvido. Ou seja, se ele favoreceu o CO2, ele favoreceu também a formação de corais e de H2. Concordam comigo? É o seguinte, é igual você estar na festa com duas amigas. O CO2 sou eu e estou aqui com minhas duas amigas, Adriana e Érica. E aí, conheço lá uma pessoa e diz, ó, vem para cá para o camarote. Aí eu vou levar vocês. Vocês vão junto comigo. Entendeu? Então, se vocês vão junto comigo, vocês estão pegando biqueira minha. Entendeu? Então, se eu tenho muito CO2 dissolvido em mar frio, quem é que vai pegar a biqueira disso aí? Quem é que vai também ter uma alta concentração? Porque se tem muito CO2, é porque tem muito todo o resto que está junto com ele. Quem é que está junto com ele? O H2 e o CO3. Então, os dois terão aumento na concentração também. Então, em que tipos de água marinha se encontram as formações de corais? Em águas frias. Vocês sacaram como é a história? Vocês conseguiram entender
Formação de corais, o gatilho da questão, o comando da questão. Você está tendo uma reação de formação de corais. Quando você tem a formação de coral, você olha lá, quem é o coral, meu Deus? É o CO2, é o H2? É não. É essa substância aqui, digamos que você não conhece. CaCO3 sólido. E aí, se ele disse que em mar frio eu tenho muito CO2, então é porque eu favoreço também os outros. Não só o CO2, eu tenho muito HI e também tenho muito coral, que é o carbonato de cálcio. Beleza? Ficou claro para vocês? Ficou claro? Eu acho que a gente ainda faz mais questões na quinta-feira e vai falar um pouquinho sobre equilíbrio, começar equilíbrio iônico. Ou fazer mais questões de constante, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Estou sentindo falta, o pessoal aí das escolas, viu? Estou me devendo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.